ao nosso primeiro episódio do Na Escala Cash. Aqui você verá as informações que realmente importam para você, que quer tomar as melhores decisões na construção e na reforma da sua casa. Para isso, convidaremos profissionais da área, desde engenheiros a fornecedores, dos mais variados segmentos da construção, para um bate-papo descomplicado sobre o tema. E hoje o nosso convidado é o engenheiro civil Paulo Moretti, que atua há mais de 10 anos na execução de obras de alto padrão aqui em Maringá e em todo o estado. Olá, tudo bem? Bem-vindo, Paulo! Bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Ter disponibilizado seu tempo, Não, que é imagina, super corrido. imagina. O que a gente puder ajudar, ainda mais esclarecer, a gente tem muita dúvida, né, que muitas vezes acaba tendo problemas por falta de informação, né? Então, Exatamente. Na verdade, aqui a ideia é um bate-papo mesmo para você contar um pouco da sua experiência. E a gente vai estar aqui como se fosse o espectador, né? Para a gente fazer as perguntas como com essas dúvidas que eles teriam, que a gente até fez uma lista, né? Que o pessoal mandou também. Então a gente vai fazer esse bate-volta aí, perfeito. tá? Então, assim, para começar, vamos pensar em como tudo começa na obra, não, né? Então a pessoa ela quer construir e ela não sabe por onde começa. Então daí você Primeiro entra. passo. Primeiro passo. Então, mas vamos fazer agora opinião pessoal, tá? E que eu acho que deveria ser a primeira etapa quando a gente vai pensar. Porque, assim, a gente fala principalmente em residência, né? A gente tá na área e falando principalmente em residência. Então, a gente está lidando com os sonhos das famílias, né? Então, muitas vezes, eles têm uma ideia, por exemplo, eu quero uma casa térrea. Nossa, é meu sonho ter uma casa térrea. Poxa vida, e você acha um terreno com declive absurdo, né? Então, tipo, caído pro fundo, né? Sim. Muito grande. Muitas vezes inviabiliza, Aham. né? É possível fazer? Claro, é possível fazer. Né? Mas já aconteceu até no condomínio de vocês também, né? Era um declive muito grande. Quando chegou para fazer o orçamento, eles eram amigos também. Uhum. Então, né, fiz na ponta da caneta. Falei, olha, você vai gastar isso para fazer o aterro. Deu mais do que ele já paga no terreno. Caramba! Tá, então Era assim, muito. a gente sabe que as pessoas gostam de valores, né? Então Uhum. vamos supor aí um terreno base aí de 400 metros. Hum. Então a gente tem um declive, a gente precisa aterrar. Em média, chutando aí, quanto você acha que vai para aterrar? Ju sabe que varia muito, porque não é linear, tá? Tipo assim, de Depende da 2, altura. Sim. né? De 1 para 2 não é o Aham. dobro, é muito mais do que o dobro, de 2 para 3. Então, tipo assim, Ah, não é linear essa Aham. conta. Mas vamos fazer uma média ali de 2 metros hoje. 2 metros hoje para aterrar o terreno todo, material mão de obra do arrimo. Se for arrimo todo certinho, Uhum. né? Ah, você pode colocar na faixa aí de uns 150 mil reais, pelo menos, tá? e é mais caro aterrar ou, Ou ou tirar a tirar, terra? tirar. Pois é, A né? cortina é mais cara, porque assim, até a própria estrutura, normalmente, claro, cada caso é um caso, né? Aham. Mas normalmente o arrimo, você tem um pilar ali que é a parte principal da Sim. estrutura, o resto é fechamento. Então, um pilar ele vai estar distanciado, tipo, distante um do outro de 1,20 m a 1,5 m, mais ou menos. Uhum. No caso do corte de terra, que a gente vai passar para a cortina, no caso, aí isso aí vai cair para 70, 80, a estaca Aham. uma da outra de distância, sabe? Entendi. Então é mais complicado, né? Por Ah. exemplo, a gente fez uma obra, entregou faz pouco tempo. Ela ia de uma rua na outra, e perto do Bosque 2. E Ah. eram 2 subsolos, né? E tinha Ah, construções de todos os lados. Dos entendi. dois lados tinha obra já. Então você imagina, eu tenho que escavar aquele Tudo. monte ali, Nossa. não pode dar problema nenhum. Claro, foi feito o laudo primeiro, em todos os Uhum. vizinhos e tudo mais, né? Que tem que ser Sim. feito. Não deu problema nenhum. E ainda lá tinha um agravante que o terreno era estreitinho. Para passar na norma da prefeitura da largura mínima, não passou com cortina convencional, teve que ser protegido. Daí faz tirante de Caramba. proteção, aí você enfia cabo de aço lá na terra, embaixo da Aham. construção dos vizinhos, onde, claro, onde não atrapalha, Nossa. e você trava ela ali, porque ela por si só não tem condição de. Sim. Uhum. E é até um ponto, por exemplo, acontece muito isso, né? Falar entre cortina e arrimo. Aham. Um vizinho já construiu aqui, o outro vai construir na parte mais baixa. Aham. Ao invés dele fazer a cortina ali, que é Ele mais escava. complicada, e é mais cara, o que que geralmente faz? Você corta a terra primeiro e tenta fazer um arrimo rapidinho, é onde dá um monte de coisa Aham. errada, né? Inclusive, isso até é uma dúvida que quando a pessoa, então, ela comprou o terreno e ela chega lá, ela vê esses buracos, né? No, Eh, no No, final no, do no, no terreno. final do terreno ou na lateral. Uhum, Existe uma lei para isso? existe. Quem tem que fazer?
Na Quem verdade, você não pode. Digamos assim, acontece muito também de, vai fazer um arrimo, Aham, né? Ahn, sempre dá aquela, na verdade, dá em corte isso, né? sim. Dá aquela tiradinha, tira um pouquinho do terreno do vizinho, e ao invés de fazer a cortina, né, que seria essas estacas, Aham, corta um pouquinho do terreno do vizinho e faz um arrimo, que é mais simples, e depois volta a terra no vizinho, tá. né? Até é possível fazer, só que tem que ser feito um trabalho de compactação muito bem Hum, feito no vizinho. E Aham. ninguém faz. Pega lá e joga a terra. Então, quem E que, chegar antes, que vai acontecer quando o vizinho for construir? Se ele vai ter que fazer uma estrutura ali, seja muro, seja rimo, seja o que ele for sim. fazer. Ele vai estar com o solo fofo ali do lado. Ele não vai ter uhum, Não estrutura, vai o estar solo não vai dar compactado. ancoragem para o que ele precisa fazer. Esse aqui é o problema. Mas não pode. Em tese, você não pode desestabilizar o terreno do seu vizinho. Não pode Ah, tirar. então ele teria que fazer esse arrimo. Tem que fazer. Você vai cortar? Você não pode cortar um pedacinho do vizinho e fazer. O correto é você fazer a cortina que você faz dentro do seu terreno. É igualzinho fazer um subsolo, mas aí né? tinha que estar meio que na norma do Não, condomínio, sim, né? mas a gente vê Ser que o vizinho, exigido. ele tira a terra do... Ele vai Do seu construir terreno, aqui. né? Isso, ele Aham. tira a terra do vizinho, ele não faz, que ele chegou primeiro, e quem vai fazer é depois, porque ele precisa colocar aquela terra de volta. Se ele colocar de volta, vai arrancar tudo. O problema é que a hora que ele coloca de volta, por exemplo, né? A gente vai fazer uma rima ou coisa assim. Você tem um pilar ali que vai ser Aham, cravado na terra. Digamos que seja a sim. mesa aqui. A terra tem que ter uma resistência, né? Ele vai ter que dar uma Aham, resistência tanto de compressão ou muitas vezes até a gente chama de alavanca, que é o esforço lateral. sim. Se é um solo natural, ele tem uma determinada resistência. Se é uma terra, né? Que solo é quando Uhum, é indeformado, né? Depois que tá. você mexe, só nomenclatura, né? Chama de terra. É, ela já não te dá essa ancoragem, ela não te dá essa sustentação. Uhum, Esse aqui é o problema. Então isso acontece, por exemplo, essa casa do condomínio de vocês. O que aconteceu? O terreno já tinha um declive de quase 4 metros. E o vizinho de trás fez isso. Cortou mais 2,5 ali, mais ou menos. Gente, uhum, foi para quase 7 metros de arrimo. Eu falei, viável. Caramba. sim. O que foi feito, né? Mudaram o projeto. O sonho deles era casa térrea. Foi subsolo mais térreo. Uhum. Só que aí cai naquela, né? Fizemos as contas. Eu falei, olha, eu sei que não é ideia de vocês. Mas assim, você vai ganhar mais de 100 metros de casa aqui embaixo. Sim. Aí já entra naquela, né? A gente tá falando de vender, né? A gente nem fez a casa ainda, Né? já fala em vender. Mas é importante pensar nisso, porque Sim. é valorização para ele. Então Sim. você fala em 100 metros, cento e poucos metros de casa hoje, Uhum, né? Num preço de venda, num padrão desse, por exemplo, que é do projeto uhum. de vocês, é uma valorização de mais de 1 milhão, né? Então, Nossa. assim, vale a pena. Você vai Aham. gastar menos da metade e você, numa possível E ainda venda, vai ficar mais valorizado. com certeza. Então, né, tem que ser Aham. conversado. Se é sempre possível, vai comprar um terreno, Uhum. conversa com o arquiteto primeiro Sim. ou com o engenheiro. Exato. É, Importante. É, tem que isso é alinhar as expectativas, alinhar as né? expectativas. Então, a pessoa, eu quero construir, vamos dizer assim, no mundo ideal, teria que conversar com o engenheiro, o arquiteto, contar os seus sonhos, o que ele quer, e através disso, e procurar um terreno ideal. Exato. Sabe que muitas vezes isso não acontece. Ele já tem um Às vezes já tem o terreno, terreno e Aham. tem que ou fazer ele algo que conseguir isso, caiba ele no conseguiu um terreno. terreno num preço bom, e daí ele vem. E Uhum. daí é isso que a Nádia falou, de alinhar as expectativas. Ó, temos esse terreno, e eu gosto, eu quero isso, isso e isso, e vamos ver o que dá para fazer. Até acontece muitas vezes, por exemplo, no condomínio de vocês ainda é permitido aterro grande, arrimo Aham. grande. Então o problema é mais o É o financeiro, financeiro, né? sim. Só que tem condomínios que tem No limite. Monet, O por Monet, O por exemplo. Monet, exemplo. É. a gente tá com Acho que uma, são 2 metros ou 2,5, uma coisa assim. varia de acordo com as quadras, mas normalmente é 1,5 m só. Vamos 1,5 m. generalizar, na maioria Uhum. é 1,5 m É, tem só que fazer de aterro. talude, né, Aí pra... imagina, você quer uma casa térrea, você tem um declive lá de 3, 4 metros. Você pode aterrar só 1,5 m, o resto tem que fazer um talude interno. Isso, é isso mesmo. Aí você É, perde É, quanto do terreno? tem que Além de. fazer o talude. Não Uhum. fica é legal, isso né? mesmo. Então tem essa também. Sim. Então, gente, a primeira coisa, o terreno. Você tem que saber primeiro o que você quer. Se você quer térreo, se você quer 1, 2 pavimentos, subsolo, porque isso vai influenciar bastante. Então, vamos... E se já tem o terreno, é alinhar as expectativas e fazer da forma como fica, né? Financeira melhor. E E saber que se tiver que mudar de plano, tem que mudar de tem que plano. mudar de plano. Tá? É. Tá, então escolhemos o terreno. A pessoa tem que fazer o quê, Paulo? Vamos lá. Além de contratar para fazer o projeto e a execução.
A gente tem questão das taxas, das normas. É uma Ah, coisa sim. que o pessoal, assim, sempre pergunta pra gente. Que imposto que eu preciso pagar na hora tá ali com o projeto na prefeitura, Tá. questão de funcionários, como que isso funciona. E você faz tudo isso, né? Sim. Normalmente, aí entra assim, quando a gente pega para dar o projeto arquitetônico, inclusive, aí Uhum. fica tudo por nossa conta. Muitas vezes, né, acontece do cliente já ter o projeto arquitetônico. Sim. Então já passou um pouquinho dessa etapa, né? Já Uhum. pulou. Aí entraria até um pouquinho com o Uhum, escritório de arquitetura nesse ponto. sim. Mas aí também do cliente procurar o escritório, né, no caso dos Uhum, arquitetos, para terem essas informações. Falando especificamente de Maringá, né? Você tem a taxa do ISSQN, que é a taxa do Uhum. projeto. Então Sim. você deu entrada na prefeitura. Beleza, o projeto foi aprovado, uhum. tudo bonitinho. O que que você vai ter para pagar? O ISS, ISS. né? O ISS você tem duas formas de pagar: o antecipado Uhum, e o final, É essa tá? certo. dúvida aí que sempre pega. Questão do Ah, o que é melhor. eu recomendo sempre antecipado. É. Eu sei que é caro, mas no Aham. final a alíquota é bem mais cara, né? Você tem o Hum. abatimento de algumas notas, e é bem específico, né? É até bacana ver com o contador Aham. para ver bem certinho. Mas você tem algumas notas que você consegue um abatimento parcial, né? Que tem o Tá. SS já embutido na nota. Então, normalmente no final, ele se equipara ou fica até um pouquinho mais caro pagando no final. Mas Entendi. cada caso é um caso, tá? E no final, o cliente está sempre É, Sempre. enforcado, né? Então, tem. vamos já se livrar Acabamentos. dessa taxa. Agora, por exemplo, no caso de funcionários e tudo mais, é, tem gente, tem gente que trabalha de várias formas, Uhum. né? Mas assim, nós trabalhamos sempre. Todos os funcionários são, por exemplo, são nossos, Uhum. né? Não tem nada que vai ser registrado em nome Ah, do tá. cliente, né? Aí era uma outra dúvida que vem sobre a Receita Federal. Ah, Uhum. mas vai ser registrado para mim, eu consigo abater na hora de pagar aquele imposto caro da Receita no final, né? Entendi. Que era DISO, hoje mudou para Cero, né? Mudou a nomenclatura, Aham. mudou até o cálculo como é feito. Então, o que que acontece? Você vai abrir um cadastro no INSS. Era a antiga CI, SEI, né? E Aham. agora virou CNO. Então, você abrindo a CNO, qualquer pessoa que tenha empresa da área, né, não necessariamente precisa ser construtora, né? Digamos que o mestre de obras tem uma empresa dele. Uhum. Ele pode vincular aquela empresa dele à tua CNO. Dessa forma, Certo. você está legal perante a Receita, você está com os funcionários, né, registrados, aquela empresa está vinculada à tua CNO. Ah, tá. Então, todos os impostos, todo o recolhimento feito em cima daquela empresa vai para a tua CNO. Uhum. E isso tem o abatimento no final na hora de pagar o INSS. Quando a gente Hum. pega, por exemplo, o preço fechado, a gente Sim. já está tudo Já quitado, coloca né? todos os Isso, valores. já está tudo quitado, né? Tá. Fica Sim. mais fácil. Às vezes a pessoa esquece e acaba passando, depois a Receita Sim. notifica, né? Então fica mais fácil. Sim. Cliente é só pagar ali Só. o preço fechado Tá. e tá Isso livre. aí. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque às vezes a pessoa que está assistindo, ela ainda não sabe a diferença entre teto e dinheiro. Só para a gente esclarecer aqui, não existe rixa, não Não, existe. Cada um tem o seu papel e cada um tem um limite até onde um chega, né? claro. Então, no caso da gente, que a gente não executa, a gente só projeta, aí ficou feio, né? Como se... É o principal, né? É o Isso. projeto principal. E então, daí a gente faz o projeto e você entra com a execução. E daí cada um tem a sua função, né? E isso se complementa para a gente ter um resultado final melhor, tá? Eu ia falar, Questão de custo. Pensando no custo de obra hoje, de alto padrão. Quanto que está saindo? Entregue a parte civil da casa, bonitinha, entregue sem marcenaria, sem móveis. Quanto que está saindo Varia aproximadamente? muito. Tem uma variação muito grande, viu? E não é nem no acabamento, né? Porque antigamente a diferença era o acabamento, né? aham, Ah, e o cara, meu Deus, chegou no acabamento, agora pesou. Não, hoje Aham. é o contrário. a estrutura. A estrutura, né? Principalmente, vamos falar assim, antes da pandemia, né? Ali antes, pandemia Uhum. e pós, Ah. são dois mundos, né? Parece que são duas coisas totalmente diferentes. Subiu muito, né? Subiu, né? Hoje a gente já fala de 60, 65, dependendo, quase 70 do valor total dela é na parte bruta. O que que é essa parte bruta? É só a estrutura? Não. É toda a estrutura, é toda a infra de elétrica, é toda a infra de Aham. hidráulica, é reboco, é cobertura.
né, da casa ali pronta para receber o acabamento, né? Que vai entrar pisos, né? Vai entrar revestimentos, vai entrar as bancadas, vai entrar granitos, vai entrar esquadrias. Esquadrias hoje também Esquadrias Tá. é pesa um Pesa bastante. ponto bastante. muito importante, que você tem uma variação, né? Você tem um leque Uhum. muito grande. Tem. Tem Sim. muitas qualidades, né? Sim, bem diferentes. Né? Desde o alumínio, muita briga, né? Do alumínio Alumínio, PVC, PVC, alumínio alumínio. PVC. Né? Então, hoje você tem um leque muito grande, tanto do alumínio quanto do Sim. PVC. Mas Hum. eles se equiparam, viu? Desde que você pegue a Hum. primeira linha do alumínio, como tem, por exemplo, da sua casa, até o fornecedor que fez a casa de vocês. Inclusive semana que vem a gente vai chamar o Adriano, Vai, né? Que bacana. ele faz tanto a parte de alumínio quanto de PVC. Quanto E a PVC. gente tem da linha até de altíssimo padrão, assim. Tem. Então o teto Varia é o muito da limite. espessura, né? Do alumínio, Qualidade. qualidade. Daí fica A gente Deixa deixa pra ele. deixa para ele ele, falar. que é especialista aí no assunto. Sim. Tá. Então a gente não consegue ter uma noção, mais ou menos, quanto sairia um metro. Vamos falar assim, eu chute aí. acredito que vai estar girando em torno de 4 a 6 é uma média, tá? Aham. Vamos falar antes da pandemia, tá? Era 2,5, 3. Vamos falar hoje, né? Aí vai de 4 a 6 já. Claro que vai, né? Daí, Se estende, daí o né? céu Até é o o céu limite. limite, isso. Não, mas é bom saber, e daí assim, a gente tem esse de 4 a 6 o metro. Então a pessoa ela vai fazer um cálculo. Eu quero uma casa de 200 metros, eu vou gastar tanto. Além disso, o que mais tem que ela tem que desembolsar? Porque a gente falou de taxas, a gente falou lá no final, às vezes tem alguma outra coisa. Além disso que a gente fala do metro, ela tem outras coisas que chegariam de surpresa para ela pagar? Não, só móvel mesmo. Só Daí questão de só móvel a e questão decoração. É. não existe não tem nenhuma outra taxa que teria que pagar, só essas que a gente falou, né? A Não, questão da não. São as prefeitura, principais. como que No- fala, do É o INSS e ISS da tal. prefeitura, né? Claro, o recolhimento que você já vai pagando, né? Que é o Uhum, registro de tudo. Né? Mas isso, aí vai, caso preço fechado já não envolve. Mas vamos dizer assim, todas as taxas. uhum, Primeiro, né? Vai para a prefeitura, ali o ISS. Depois todos os encargos e tudo mais. Aí entra pessoal de segurança no trabalho também, né? Seguro de vida uhum. do pessoal a gente faz também. É importante fazer. Né? E chega no final, tem o INSS, que é a parte da receita, que é o mais caro. Tirando isso, o que você vai ter? Só custas de cartório para fazer a verbação. Pra fazer a verbação. Tá, Mas da obra em si uhum, é isso mesmo, tá? entendi. Tá, então vamos dar sequência aqui. Então a pessoa comprou o terreno, ela contratou o arquiteto para fazer o projeto, e daí quem mais ela tem que contratar, além do. Sabe uma parte muito importante? Até é uma coisa que a gente está invertendo um pouquinho a ordem das coisas hoje. Uhum, É interior, né? Projeto de interiores. sim. Isso assim, eu acho que já não é um adicional, acho que é essencial já. Não é um luxo mais, Não, né? não. Porque tem Né? muita quebra-quebra lá, né? Tem isso. Deixa para contratar o projeto de interior. De parte elétrica. Muito, né? Sabe, dois problemas. Além do quebra-quebra, fica mais caro, Uhum. demora mais. E aí você vai ter o projeto. Você vai guardar aquele projeto. Bom, você sabe, quando a gente executou, Aham. pelo menos a parte hidráulica, a gente fotografa todas as paredes para você saber exatamente onde passa cada Uhum. tubulação, né? Então você Aham. tem um projeto, você tem as fotos. É o ideal, né, de se fazer. Mas quando você não tem o projeto antecipado, vamos falar assim, o de interior, aí teve as alterações. Ok. Aí o teu projeto não vai bater com R$ 1. Aí você está com um projeto, você está com a casa, até numa possível venda, ou qualquer adaptação, qualquer alteração que você queira fazer. O que você vai buscar? Projeto. E o projeto bate com o que está executado. Aí fica perdido, né? Então, isso que Uhum. são dois pontos bem importantes. Então, hoje, fazer esse projeto, né? Até antes de começar. Então o cliente ele contrata o arquiteto, daí ele tem que contratar os outros profissionais, que são o engenheiro para fazer o projeto estrutural, elétrico e o hidráulico. Em que momento? Então, aí que tá. Né? O arquitetônico, com certeza, é o principal. O primeiro. Que manda em tudo. Nem É a falar. diretriz. Isso. Em cima do arquitetônico, o ideal, já na sequência do arquitetônico, antes do estrutural, é ter o interior já. Já ser confeccionado logo no início. Porque o que a gente está fazendo hoje? Toda aquela, sabe a compatibilização do arquitetônico e estrutural? Sim. Vigas e tudo mais que a gente já faz? A gente está fazendo isso já com o interior também.
né? Por exemplo, eu vou ter 2 registros aqui, pegou no meio do pilar, pronto, tem que deslocar para cá. Acabou com o projeto interior, né? Tem um nicho no banheiro, pum, Aham, pegou o pilar. pegou pilar, pegou tubulação ali. Aham, Então, tudo isso a gente vê antes de iniciar. O que a gente puder alterar já de aham. estrutural, né, enquanto está confeccionando, a gente altera agora no começo. Então, Bem assim, uma importante. dica de ouro. Tem que ter paciência na hora do projeto, né? É A gente investir, né, no projeto, assim. exatamente, porque às vezes não, vamos começar logo a obra, porque eu já estou com o terreno lá, já contratei às vezes profissional, tal, e você quer começar, gente, tem que fazer o projeto, todos os projetos, passar por todos os complementares, para depois ir para a obra efetivamente, né? O estrutural também, né? Por exemplo, ah, eu sei que é muita ansiedade, né? Então imagina, às vezes você fica ali, eu não sei Sim. quanto tempo demora um projeto assim de arquitetônica média. Ou- 3 meses, depende, Né? mas é de 4 Agora o meses. interiores pega, é, pega mais tempo, porque o interiores a pessoa vê mais são muitos detalhes. Daí faz, tem que mudar, refaz. Então, são muito mais detalhes e demanda muito mais tempo para fazer. Só que, às vezes, eles já querem começar a obra. Nesse já começar a obra, já E desanda tudo. depende do retorno do cliente também. Às vezes a gente uhum, faz o estudo, aí encaminha, aí demora um pouco para retornar o estudo, né? sim. Para fazer uma outra revisão, então depende disso. Mas é arquitetônico com interiores é uns 5, 6 meses Então a junto. gente coloca assim 6 meses. Uhum. Tá, é um prazo legal, mas é um investimento de tempo, né, que você está fazendo ali. Aí chega na hora Uhum. de executar, vamos para o estrutural. O cara quer que em 20 dias esteja pronto o projeto estrutural. E cada vez a arquitetura tá, né, tá mais Sim. arrojada, é mais Vãos complicado, livres, né? grandes. Hoje a gente está acostumado a fazer vãos Uhum. até de 15, até mais, 18, 20 metros. Sim. Hoje já é comum, balanço de 5, 6, né? Meu pai, né, que já exerce há mais de 40 anos. Aham. Sei lá, até 15 anos atrás não se falava disso. Sim. Não existia, né? Era pilar, pilar, pilar e Cheio vai de Aham. dessa pilar. forma. Então, assim, é investir tempo no projeto Aham. estrutural também. Porque 2 motivos também, né? Muitas vezes eles vão acabar matando algum detalhe arquitetônico. Tem um detalhezinho, aquela verdinha, aquela coisinha que você vai Uhum. perder, que ele não vai conseguir fazer em tempo. Ou o engenheiro, por falta de tempo, acaba exagerando um pouco Ah, no tá. cálculo. Entendi. Então, Por para você, precaução. para você colocar ali uma tonelada de aço, né? Que hoje você vai Uhum. pagar aí 7, 8 mil reais. Não precisa muita coisa, né? Então, tem esse porém. Então, você investe ali, porque você vai deixar de gastar lá na frente. É Sim. bem importante. Sim. Ô, Paulo, e vocês, Não, equipe, a gente. não? Beija Tá. o microfone. O Tá, meu tá então dando vai lá de bom? novo. Tá baixo? Meu Então, Deus. Tá, vambora. Então Fala mais vai. aqui. então vamos lá. Você não tem, né? Equipe, então. Nem perguntar. A gente já corta aí. Você não Não, tem. é que a gente participa na confecção, mas a gente não faz justamente por tempo, né? Tá, Então, entendi. Então mas a a gente. gente já. Não, mas a gente participa, por exemplo, quando ele vai fazer, o que a gente entra, né? A gente vai pegar o arquitetônico, por exemplo, tem a compatibilização que vocês fazem. E eu vou estar junto nessa compatibilização, não para olhar se está batendo um com o outro, mas justamente para chegar no engenheiro que está fazendo o estrutural e falar: ô, Uhum. você podia fazer isso aqui e aqui, né? Hum, É ali que a gente entra. Sabe o que aconteceu com obra nossa já? Hum, É, foi feito o projeto estrutural e aham. na hora lá com um determinado engenheiro, e na hora da execução, o engenheiro da execução foi lá e mudou o projeto junto com o outro engenheiro. Falou, aqui não precisa, aqui a gente viu que tá. Então isso acontece razoavelmente bastante ou não? Pode acontecer. Inclusive, o engenheiro responsável pela execução tem responsabilidade legal sobre Sim. ali, né? Uhum. Não, estava errado no projeto. Beleza, eu vi que está Aham. errado, eu executei errado. Tem que cobrar. Deus me livre, Ah. aconteceu alguma coisa Uhum. lá. Aham. Ele é responsável também, não só o engenheiro que fez o projeto, mas quem Aham. executou também. É porque passou pelo aval dele, né? Exatamente. Né? Então, por isso que a gente já tem que estar ali Bem junto alinhado. desde o começo, bem antenado. Já aconteceram, olha, não foram poucos casos, não. A gente pegar o Caramba. projeto e falar, olha, eu acho que tá errado, dá uma olhada. E teve coisa muito séria. Teve Nossa. coisa pequena e teve coisa muito séria. Você vê, você tem que. A sua experiência que fez você, né, enxergar isso e ver que alguma coisa ali estava errada, Sim. né?
Então, a pessoa ela tem que contratar o projeto estrutural, o elétrico e o hidráulico, basicamente. Uhum. E antes de tudo, até do arquitetônico, tem o Topográfico. topográfico, Sim, né? Então, importante. Vamos topográfico, voltar. arquiteto, Muito importante. engenheiro estrutural, engenheiro hidráulico e engenheiro elétrico, É, o Isso. eletricista. eletricista. E tá, você não tem a equipe que faz, você indicaria quem faz isso para você até ter uma relação boa Uhum. ali com o pessoal, né? E... Nossa, É, me fugiu, ó. A gente coisou, eu perdi a... a gente gosta de trabalhar com profissionais que já temos costume, porque é fácil de cobrar, né? Sim. Então, nós com o Paulo, né? Vocês, com certeza, com alguns outros parceiros. Então, a proximidade, a gente gosta realmente de indicar pela proximidade, pela... A gente sabe o tipo de exigência nossa e o retorno desses profissionais. Sempre está tudo bem alinhado. Ô, Paulo, outra pergunta. Que hoje em dia a gente sabe que tem muito pretendido por aí pra Uhum. gente aumentar. Eu lembro que até uma vez você já até me explicou isso. Aham. Eu tenho lá um vão. Qual que é o limite pra gente... aqui não precisa de proteção, aqui precisa de proteção, porque a gente sabe que a proteção ela é mais cara, ela demanda até às vezes ela tem uma mão de obra especializada, né? É diferente. Uhum. Então, até quantos metros que vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? É mais ou menos assim. Vai estar ali em torno, o limiar em torno de 6 a 7 metros, tá? Que já não é muita coisa. A partir, vamos colocar ali, vamos falar 7, né? Então, a Uhum. partir de 7 metros, o concreto protendido já é mais vantajoso do que o convencional. Mas aí entra num ponto muito técnico que é assim, os engenheiros que vão ver já vão ligar a anteninha, já sabem. Aham. Né? O que acontece normalmente? Eu vou calcular. A sua casa tem quase 10 metros aquele fundo lá, né? A Uhum. abertura de 10 vão. metros. É, o tal do espaço gourmet acabou com Sempre, vocês, né? né? Aham. A da integração, né? Porque hoje em dia ninguém mais Exato. quer ficar dividindo, né? A maioria das Aham. É pessoas quer tudo um tudo ambiente junto, só. então ninguém quer pilar no meio. E quantos. Você lembra a altura? A espessura que deu aquela viga de todo esse vão? Deu Ela ficou larga, né? 25 centímetros de É altura Viga isso, faixa, isso. né? Ela ficou da altura da viga, da laje, da né? laje, só que de largura ela deu uns 90 Deu 1 metro e pouco. centímetros, por Ela deu 1 metro e aí. pouquinho. Mas assim, você vê. Então, outro ponto importante acho, do projeto também. Você não quer aquela testa enorme ali, né? Aquela viga enorme. Uhum. Poxa, se eu vou ver convencional. Vencer 10 metros de vão? Consegue, vai dar uma viga De 1 metro. desse tamanho. Um Uhum. metro e pouquinho, carregada. Aham. E que normalmente eles vão fazer para calcular? Vai ser calculado, né, da forma convencional, para vencer a flecha, o deslocamento ali, Tá. né? Não foi possível vencer a flecha com Para quem não aquele. entende, flecha é com o movimento da viga para baixo. Isso pode ser da viga, da laje, né? É um Então, movimento contrário ao... Pra ela não fazer isso daqui, no né? Vamos cálculo, se dizer. você pegar uma folha de papel, é até simples de fazer. Então, você está exercendo uma carga aqui no meio, ela vai tender a erguer ali, né? Erguer as pontas, seja Tá. onde for, né? Aham. E para quem não sabe também, a viga faixa protendida é quando você passa os cabos de aço por dentro da viga de concreto e lá no final, quando o cabo de aço sai, você macaqueia, né? Como é que fala? Vamos fazer De um falar bem. lado dele, de um lado ele já vem preso, né? A própria empresa de E proteção do tem que outro você prender. estica. Do outro lado, tem dois tipos aí. Tem um que é esse, né? Que é o não aderente. Esse que é o mais Aham. comum, que a gente usa, que é engraxada ao cabo de aço, a Tá. cordoalha, e você puxa Cordoalha. com o macaco depois, né? E trava ele ali, Aham. beleza. O outro, que é o aderente, também é um cabo de aço. Aí você coloca, em vez de ser Uhum. aquela, tipo uma mangueirinha azul Isso. que envolve ele, Uhum. já é vamos falar uma mangueira de ferro, que vai estar envolvendo esse Tá. cabo. Aí você vai colocar ele lá dentro, você vai concretar a pontinha dele. Uhum. Aí você vai esticar ele e você vai acabar de concretar. Então ele vai estar esticado já, ele vai estar concretado, Uhum. então ele vai estar Aham. aderido ao concreto. Esse é o Entendi. aderente. Aí tem as duas formas. Mas o que mais se usa é esse cabo É o não azul, o não aderente. Isso, que é o aderente. engraxado, é o não aderente. Ah, tá. Né? Mas voltando lá na questão de custo, Aham. né? Então, assim, normalmente você vai fazer aquele cálculo, não venceu a flecha, você vai inserir o concreto protendido, vai Tá. inserir a proteção no meio. Tá. Normalmente, calculando dessa forma, até fica mais caro.
A gente fez comparativo. Ah, Nós já mandamos fazer exatamente a mesma obra em 2 Aham. projetos para ter esse comparativo, né? Então, se a gente pegar uma obra de. Eu vou falar de estrutura de grande porte, que eu vou falar é balanço grande, vão grande, Tá. né? Quando comparado ao projeto feito, por exemplo, igual o desenvolvido para a casa de vocês, que Uhum. já é o direcionado por protendido, seja viga faixa ou não, depende né, do que a gente tem que enfrentar ali. Ele está saindo mais ou menos de 20 a 25% mais barato do que o convencional, inserindo a proteção. Né? Então, você Entendi. direcionar já, não, eu vou usar a proteção Uhum. porque eu tenho vãos grandes, eu tenho balanços grandes, já direciona o estrutural para proteção. Vai ser melhor. Vai ser melhor para vocês, para atender o projeto Sim. arquitetônico, Uhum. e vai ser melhor de custo para todo mundo, para o Legal. cliente e para quem está construindo. Porque É, não são todos também que fazem o projeto estrutural com proteção, né? Acho que é uma coisa mais especializada, assim. Não É, são todos os não são todos engenheiros. engenheiros. Não, a mas tem gente. bastante Não, opção tem já. bastante. Eu falo assim, só mesmo para o cliente, na hora de contratar, ele não. Né? Não pode ser assim, qualquer um que É, faz. aí que pega um Né? pouquinho, É. né, a questão talvez de contratar, talvez a execução um pouquinho antes de começar a executar, Começar. Uhum, né? sim, sim. Para esse responsável pela execução, tá junto com você. Ah, quem que eu vou. Uhum, Não, esse é meu projeto, legal. Quem que eu vou chamar para fazer meu projeto estrutural? Ou Direcionar o você. cliente. Isso, exatamente. Ou a gente, por exemplo, você uhum. não faz? Bem, claro que a gente vai fazer. Não necessariamente a gente que vai estar calculando. Mas a Uhum. gente vai direcionar, a gente vai passar para esse Vai profissional, atrás disso. né? Uhum. E vai Tá. fazer aquela compatibilização também. A compatibilização, gente, é juntar todos os projetos hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico para eles Interiores. interiores para eles se alinharem, né? Então, de um grosso modo aqui é não passar tubulação onde tem um pilar, é não encontrar as duas coisas juntas, é não você não ter uma tomada em um lugar que não pode, Ou a passar uma grosso viga modo. no meio da sala. Porque o que eu e a Ju, a gente sempre prioriza são os grandes vãos. E sempre, a gente sempre bate, né, Ju, nisso. As vigas externas serem mais baixas do que as internas. Então, a gente Para não ter sempre aquele fica. gesso, viga e gesso. E, Para gente, ser um só pano só de gesso. tem uma coisa que a gente ouve É. muitos leigos, né, falando que é a questão de viga é aquilo que você vê lá em cima na horizontal, e o pilar é o que vem lá da fundação na vertical. A gente Isso. confunde muito, né? O pessoal, Aham. chama viga de pilar, enfim. Né? Mas a gente já está acostumado. Então, a questão, vamos contratar um engenheiro para executar. De quais formas que você trabalha essa contratação Uhum. para execução? Hoje são praticamente 3 formas, né? Uhum, Então, você tem um projeto já completo, beleza, então a gente vai fazer o orçamento, né, e vai dar um preço fechado para uhum. você. Nesse preço fechado, eu tenho que ter um memorial para descrever exatamente pontinho por pontinho do que eu vou estar fazendo, o como eu vou fazer, né, seguindo qual norma eu vou fazer e o material que eu vou usar. Tem que estar tudo lá. Por isso que o projeto de interiores tem que estar bem Tem que detalhadinho e estar. tudo definido. É importante, porque senão vai chegar lá na frente, não Como vai, que você vai orçar uma coisa que você não sabe, que né, não o que tem, que... né? Uhum, sim. E uma outra opção que encaixa nesse preço fechado também veio dos clientes, né? Hum, Fala, ó, a gente está fazendo memorial agora, mas assim, talvez o piso eu vou mudar, talvez o granito eu vou mudar, essa parte final mesmo de acabamento, às vezes até sair de linha aham, alguma muda coisa. muito, né? Uhum, Muito rápido, muito sim. rotativo, né? Então, assim, acabou a gente fazendo esse preço fechado, tirando só Uhum. acabamento. Ah, A gente bacana. fornece mão de obra também, para não ter esse trabalho com a mão de obra. Uhum. Então, praticamente, o que você teria que fazer? Só comprar o acabamento, porque é Uhum. uma coisa muito específica. Ah, luminárias também. Luminárias a gente Ah, colocava. Sim. Né, e o projeto luminotécnico hoje é uma coisa. muda muito, né, Uhum. o mercado. E a outra forma seria administrando, né? Que a gente entraria com a parte técnica, orientando, cuidando, né? Uhum. Da parte técnica e da mão de obra. E todos os custos ficariam a cargo do cliente. Claro, são bastante detalhezinho, mas em síntese seria isso. Tá, da primeira forma, então, ele te paga por mês, Uhum. mensal, de acordo com o que foi, de acordo com o que vocês combinaram antes ou de acordo com o que a obra foi, foi acontecendo? É de acordo com a obra. Quando Tá. a gente vai fazer esse preço fechado, a gente faz um cronograma, né? Aham. Nesse cronograma tá lá, por exemplo, vai ser em 12 meses, em 15 meses, por exemplo. Então vai estar lá
item por item, né? Vai ter uma planilha Uhum. primeiro com todos os itens, o valor de cada item, né? Correspondente a cada um. E na segunda coluna vai estar lá assim, ó, o item 1. O que que é o item 1, por exemplo? É a terraplanagem, serviço de solo, ou a rima, alguma Uhum. coisa assim, né? Ele vai ser executado em quantos meses? Vai estar no primeiro, no máximo no primeiro e no segundo mês. Tá. Então vai estar lá a porcentagem de cada item de acordo com os meses Sim. que eles vão sendo executados. E nisso você vai tendo o somatório, porque você tem o valor do item. Uhum. Você tem quantos por cento ele foi executado naquele mês, você pega o somatório daquele mês e você tem o valor da parcela. Tem clientes que trabalham à risca no cronograma. Esse é o preço fechado, tá Esse é no preço falando. fechado. Tá. Só que o cronograma, ele varia, né? Sim, Claro, tem sim. meses que você gasta. Chuva. Ah, sim, não, mas você fala em questão de preço mesmo. Ah, Por tá, exemplo, tá. tem meses que são mais pesados, tem mais Sim. Ah, coisas, sim. né? E tudo mais. Então, o que que a gente pode fazer também, que muitos clientes pediram? A gente segue o cronograma para Uhum. ver só a parte física. Tá. Só a parte que está executada. Mas a parte financeira, a gente divide em parcela igual. Ah, tá. Porque tem mês que dá exatamente o dobro do outro, até mais, Sim, entendi. né? Então, para não ficar nessa, falar, nossa, mas quanto eu vou pagar, né? Não, eu quero saber exatamente quanto eu vou gastar no mês. Então, a gente segue o cronograma, a parte física do Aham. que vai ser executado mês a Uhum. mês e divide parcela fixa. E a outra forma, que é por administração. Daí também você vai passando essa conta para ele pagando conforme o mês também, de acordo com os fornecedores. A única Em diferença, por exemplo, porcentagem. na administração, aí não tem como, por exemplo, ser uma coisa fixa, né? Tipo, ele gastar o mesmo tanto no mês, porque ele vai gastar realmente como Vai ser de acordo com a negociação que ele fez com o exatamente como fornecedor. a obra vai evoluindo, né? É uma Então você porcentagem em cima do gasto do mês. Isso, exatamente. Por exemplo, ó, pega ali o primeiro mês, segundo mês, e ainda tá no comecinho, Uhum. geralmente é um pouquinho mais leve, né? Começou a estrutura propriamente dita, o custo vai lá em cima, né? Uhum. Isso você mantém ali por uns 3, Sim. 4 meses, né? De repente ela já suaviza um pouquinho, né? Você tá terminando a Ah, estrutura, dá uma aliviada um pouquinho. Depois, na hora que vai para a parte final, aí junta tudo de uma daí vez, junta né? Aí tudo. ele pesa de novo, aí ele Sim. vai bem acima da média novamente. Então faz duas montanhinhas. Isso, então no caso da administração, como ele que está, né, responsável pelo Uhum. custo, então essa variação ele vai ter, né? Uhum. Aí a gente, vamos falar assim, a nossa remuneração seria por porcentagem do gasto. Do gasto. Isso. Tá? Daí vocês cobram um valor, uma porcentagem do que ele gastou total e eles vão pagando você de acordo com o combinado ali. E isso aqui são feitos relatórios, né? São Relatórios. feitos relatórios Tá. semanais ali com todas as notas, Uhum. com o que foi de mão de obra, o que não foi, então é ele que tem o Tá. controle. E me fala quais são a vantagem de um, desvantagem de um e vantagem de outro. Para a pessoa que vai te contratar saber, porque ela fica perdida, eu não sei qual que é o melhor para o meu perfil, né? Que cada pessoa tem um perfil diferente e prefere Exatamente. um. Tem gente que fala, eu não quero me envolver, né? Não Tá. quero ter que correr atrás, não quero ter que... Apesar que já tem um setor lá do nosso escritório que Uhum. está fazendo cotação, né? Que faz os orçamentos para passar. Mas sempre o cliente quer, né? Quando é administração, ele quer participar, Uhum. né? Então ele vai estar ali olhando, ele vai tentar ver com o amigo dele, vai tentar correr atrás para ver orçamentos. Então tem gente que não quer isso, não quer ter esse trabalho, né? Então vai para o preço fechado. Agora vamos falar assim, qual que é a grande diferença, né, em questão de custo dali? A gente vai estar assumindo aquele risco. Então, se eu passei aquele valor para você, é Uhum. aquele valor para Não você. importa se o Pode virar o mercado mundo de Inclusive, ponta cabeça, é estourou. aquele inclusive valor na para você. pandemia Aham. deu problema disso, né? Você fechar a E obra, você fechou a obra antes da pandemia, aí deu lá, sei lá, 8 meses depois da pandemia, tudo triplicou o valor, aí ficou com a bucha. nós tivemos óbito, sim, com Ai, certeza. A gente tem que arcar, entregamos e Aham. perfeito. Não tem, né? É sim. justamente essa a diferença do preço fechado de administração, né? Claro que na administração ele pode estar sujeito até uma baixa. Pode Pode acontecer, acontecer, sim. pode Uhum. acontecer, né? Uhum. O aço mesmo. Antes da pandemia, a gente pagava porque é por quilo, né? Aham. Ah, 3,20, vamos colocar 3,50, R$ 3,50 por quilo, Tá. média, né? Porque varia de acordo com a bitola também. Uhum. Quanto mais grosso, mais barato, proporcionalmente por quilo. Na pandemia, a gente chegou a pagar mais de 12. De 3 foi para 12, né? E ficou naquela 10, 12 Uhum. ali, e aí começou a baixar, baixar. Hoje, tá na faixa ali de 6 a 7, Sim. né? Então você vê que ainda hoje Ficou no meio do baixou caminho. muito, mas ainda é o Mas ainda é o dobro do dobro que era do que antes. era na pandemia. Mas chegou a 4 vezes, né? Tijolos também. Teve Subiu uma época que eu tudo. acho que não tinha também para comprar, né? Tava aquela loucura. Uhum.
todo mundo correndo atrás A de tijolo. lajota já tem a sazonalidade dela, até no inverno, no verão, de chuva. Na Ah. olaria tem isso. Aham. No inverno, geralmente, é um pouquinho mais caro. Aí, ó. Às Não vezes os sabia. depósitos nem passam isso, né? Porque eles têm a Não margem sabia deles e tudo Aham. mais. Mas como a gente compra direto da olaria, a gente sabe. Normalmente no inverno é mais difícil de trabalhar, demora um pouquinho mais, então é um pouquinho mais Por caro. causa do cozimento ali? Aham. Tem algumas lajotas, vamos falar assim, as especiais, ou essas que a gente Uhum. utiliza, que são um pouquinho maiores. Normalmente eles não fazem a forma e já jogam direto no forno Tá. para queimar. Eles fazem ela, né? Eles tiram toda ela, eles vão pro tipo, como se fosse uma estufa. Sabe que não é uma temperatura tão alta, para secar mesmo. Aham. Então ele faz ela primeiro, depois ela seca, depois ela queima e vai no fogo mesmo, né? Aí depois ela dá uma resistência bem melhor. Senão Aham. ela fica quebradiça, sabe? Interessante, Eu não também sabia. não É. sabia disso. Tem que Curiosidades. comprar lajota, então, no verão. No verão. No verão é Fica mais mais fácil. barato. Ah, Até entrega, viu? Até prazo. Às vezes no inverno o prazo para entrega fica um pouquinho mais aí, longo. ó. Tá. E aí você falou que, então, quem não quer dor de cabeça, vamos dizer assim, contrata por... E fala empreita ainda? Fala empreita. Empreita, tá. Aham. Por empreita, que é o preço fechado. Daí a outra questão, que é por administração. Uhum. Então a pessoa tem o irmão que trabalha com não sei o quê, o vizinho que trabalha com não sei o quê, e ele quer contratar essas pessoas. Como que você faz? Porque também isso vai influenciar Prazo. no seu prazo, na qualidade. Sim, o que que a gente faz? Bom, você até já acompanhou e a gente tem muita coisa, eu acho assim, a gente preza muito por qualidade, né? Então nós temos tem a norma que a gente tem que seguir. Mas eu acho que tudo que a gente pode ir muito além da norma, a gente tem que ir, né? E sempre a gente tem que ir evoluindo, vai Uhum. fazendo testes, né? Em vários lugares, várias vezes a gente vai fazendo teste, acho que podia fazer isso para tentar melhorar nesse aspecto, Uhum. mesmo que a norma não contemple isso, sabe? Então, todos esses detalhes, as pessoas que trabalham com a gente, as equipes já sabem, né? Falam, ó, eu vou ter que fazer assim, tem que fazer dessa Nesse forma. padrão. Uhum. Eu acho que não foi na sua casa, mas foi uma casa do mesmo condomínio, eu lembro até questão de pintura. Tem todo aquele trabalho, né, que a gente já faz para evitar a infiltração, Uhum. lembra, em pezinho de parede? Começa lá com o pedreiro, né, depois vai aquela massa diferente e o pintor tem que lixar primeiro para depois Aham. passar o impermeabilizante e aplica massa Sim. externa, que é muito mais dura na parte interna da casa, no térreo, Aí. para evitar a infiltração, né? Porque pega massa acrílica, que é a massa externa, e Uhum. você aplica ela na face interna da parede até uma certa altura, porque ela é mais resistente. E ainda assim tem isso. Baldrame. Já Exatamente. viga embaixo da parede. Por que que acontece? Você impermeabiliza a baldrame? Impermeabiliza. O reboco não está por fora dela? Sim. Então, assim, a impermeabilização da baldrame, ela serve exclusivamente para evitar essa umidade ascendente o reboco está por fora. Então, essa umidade que Uhum. causa essas bolinhas na parede, ela vem pelo... E como tem nas casas, né? Esse problema de infiltração na base da parede. Foi muito tempo isso. Meu pai já veio há muitos anos tentando, sabe? Aham. Tentando criar coisa e foi até a gente conseguir Olha, fazer Achar interessante. E começa lá com reboco que não pode ter cal, já tem impermeabilizante no próprio reboco, que Aham. evita muito da água né, conseguir fazer essa Sim. subida ali. Depois tem que passar impermeabilizante resistente à pressão negativa, que ele está sendo empurrado, né, da parede, não está sendo Tá. comprimido contra ela. E depois a última coisa veio a massa acrílica na face interna. Com isso, praticamente, a gente conseguiu resolver. E vocês fazem até que altura? Em tese, né, se eu ver pela teoria, seria 76, né? Mas Aham. ali a gente pega na minha média de 70, 80 centímetros, mais ou menos. 76? Por que É, não 75? Por que é 76? 760. Seria se fosse um ATM, né? Tipo, 760 milímetros de mercúrio e Ah, tal. Então, entendi. Ah, tá, Olha. por aí, causa da... mas aqui a gente já Olha não lá, tá a nível tá, do mar 70, também, mas 80 é uma centímetros. média. E uma pergunta assim, aproveitando esse tema dessa questão, o que dá para fazer quando já tem uma casa já construída, um pouco mais antiga, que está com esse tipo de problema? Então, É muito aí, complicado, né, resolver é, isso daí. Uma vez me falaram que você tem que pegar a parede, digamos, né? Aqui é a parede. Você quebra um trecho da base dela, deixa um tanto. Aí você quebra mais um trecho, aí você vai impermeabilizar, você refaz aquilo impermeabilizado, desde a baldrame ali. Tipo, tem que escavar dentro? na Você quebra verdade, trechos da parede, aí Pra refazer impermeabiliza tudo. ali a parte fecha de novo. Aí a parte que você não quebrou, né? Ela tá lá sustentando um pouco, digamos assim. Depois você faz a outra, entendeu? Não, eu Não, entendi. não consegui entendi. entender? Entendi. Mas assim, eu acho que
teria que tentar encaixar melhor pra pessoa, né? Tipo, a pessoa vai estar morando na casa, você vai ter que reformar. Deus me Terrível. livre, né? Terrível. Então, assim, a ideia seria o quê? Primeiro, só retirar a pintura e você observar o reboco. Como tá esse reboco? Muitas vezes ele tá esfarelando já, né? Você passa o Sim. dedo, ele já escorre. Se tiver dessa forma, realmente não tem o que fazer. Tem que retirar todo o reboco e fazer o reboco novamente e fazer todo o tratamento, né? Agora, o Sim. reboco tá bom. Não é o ideal, não é o ideal. Mas o que você pode fazer? Aplicar só a impermeabilização e passar a massa de novo. É o Aham. ideal? Não. Mas já vai dar vai aumentar Seguradinha. bastante Segurada. ali, vai segurar bastante. E Outra que, coisa importante, não fazer o reboco e fazer o contrapiso depois. Não pode fazer isso, de Hum. forma tanto estrutural quanto esse problema de filtração, né? Muitas vezes tem a parede aqui, aí a pessoa faz o reboco até aqui embaixo e vem com o contrapiso depois. O reboco dividiu o contrapiso. Tanto estruturalmente ali tá sim. facilitando esse problema do contrapiso querer recalcar, né? Afundar ali, quanto para a umidade subir. Então, o ideal é o quê? Você faz o contrapiso primeiro, depois você faz esse pedacinho de reboco. Certo. É Na ordem importante também. certa. O contrapiso, ele chega na parede em si, no tijolo. Na lajota. Na lajota. Normalmente ele pega um pedacinho da lajota, mas o ideal, né, é que ele não seja tão fininho assim, né, para até estruturalmente. E o ideal seria ele pegar um pouquinho na viga e o restante Pega na um pouco parede. da viga. Até um ponto importante, muita gente impermeabiliza a lateral da viga baldrame. Passa aquele impermeabilizante à base de Sim. asfalto na lateral. É. Se forem pontos que estejam em contato com a terra, perfeito, tem que ser feito. Se forem lugares onde você vai encostar o contrapiso, não pode. É pior, você está criando uma camada de dilatação ali. Você não vai deixar aquele Hum, concreto aderir ao concreto da viga, no caso. hum, Então você vai estar criando um caminho para a água passar ali. É pior estrutural, é pior para infiltração. Então naquele lugar não pode. Não pode interessante. ser. Eu já peguei reforma grande. Eu fiz um vídeo desse na época, assim, mostrando. Era muito nítido. Né? Alguns lugares onde ele tinha feito essa Sim. impermeabilização, saía muito Soltava fácil. tudo. Soltava tudo. E você via ali o lugar da infiltração. Outros lugares onde não tinha, era Aham. nítido de ver. Que tava melhor, sabe? Tava com menos infiltração, e o piso tava melhor. Isso é importante também. O duro é o leigo chegar lá na obra É. e saber. Ele não vai saber. Ah, foi feito primeiro o reboco, depois o contrapiso. Daí a importância de contratar um Um profissional que realmente tem referências, né? Tá, então a gente tava ali chamando os amigos pra botar na obra, né? Que sempre tem o conhecido. Daí você vê essa questão se estão cumprindo as normas para poder, para poder, para poder trabalhar ali e não prejudicar o resultado final. Sim, sim. Tá. A gente acaba conhecendo, já aconteceu, a gente conhecer gente muito boa Sim. também, dessa forma. Uhum. Mas a gente é aberto sim, tá? Não, Tá. não é tipo, não pego. Não, de forma Mas já nenhuma. aconteceu de você ter que, ó, e não dá não. Já, Já. já. Isso é muito difícil. Já. É complicado, né? Mas Uhum. depois que a pessoa já fez o serviço e não cumpriu, ou você já sabia que ela não era flor que se cheire? Não, Vamos não, dizer de assim. não saber, não. Porque se a gente souber, eu acho que por mais que seja amigo, a gente Aham. vai ter que falar, Sim. né? Eu prefiro Eu não não posso me pegar o serviço, não Não fazer, assumir. exatamente, né? Uhum. A gente não pode fazer isso. Mas de começar e dar problema depois, já Sei aconteceu. também. Já. Porque vocês dão uma garantia, Uhum. né, do serviço de vocês. Como que funciona isso? Ah, não, aí segue toda a norma, né? A Aham. estrutura, tanto tempo, pintura, impermeabilização, cada um tem Cada um tem o um seu prazo. tempo, né? Um Tem, tempo. claro, todas as manutenções, como você tem que fazer, Aham. né? Tudo isso é importante. A gente passa por essa situação. Somos quem é nosso cliente sabe que nós somos abertos. Eles indicam, a gente, inclusive conhecemos grandes profissionais por conta disso. Mas às vezes acontece da gente falar, olha, não tá dando certo, a pessoa não tá cumprindo com a qualidade, não tá saindo do jeito que a gente projetou, porque eles mudam. Então, a gente fica numa situação, né, meio Teve um que complicada. aconteceu, não foi nem comigo, foi com meu pai, Hum. né? Que lá, bom, você sabe, a gente divide ali, né? São 3 responsáveis técnicos, eu, meu pai e meu cunhado, né? Aham. O pai do Paulo tá na área já há 40 anos, né? Sim, tá há mais de 40 anos já. É E Paulo Moretti também, o nome do seu isso, é pai. Paulo Você é também. júnior ou filho? Não, na verdade não teve, nem Não Júnior, teve? não. Só É acrescentou. Paulinho. É, Paulinho, exatamente. Paulinho. Isso.
Mas eu era gente boa, e é pior que era a estrutura. Na casa extremamente pesada, assim, a estrutura. O Aham. rapaz, não, a gente, né, você consegue ver dia a dia ali com ele, você consegue ver, não foi falta de vontade. Mas o dono negociou com ele e foi um valor muito baixo também. Ah. Aí chegou num ponto, né, foi tentando, falou, olha, felizmente ele não vai conseguir. Foi, Uhum. não é nem por falta de vontade dele, mas ele não vai conseguir, né? Aconteceu isso também já. Em circunstâncias normais de clima, tempo, dinheiro, quanto tempo mais ou menos demora para entregar uma casa, sei lá, aproximadamente 300 metros? Na Da verdade, sua o parte. tamanho não Não influencia influencia. muito no tempo, tá? A não sei se for uma coisa muito diferente, tá? Uhum. Muito grande mesmo. Mas normalmente a gente está pedindo a partir da contenção, movimentação de terra, que seria a partir da finalização do arrimo, contar 1 ano. Mas assim, a ideia é Uhum. sempre liberar, né, a montagem, no caso a fabricação de imóvel, ainda mais como esse tempo das empresas, das mobiliárias estão muito extensos, né? Muito. Então a nossa ideia é sempre liberar o mais rápido possível a medição da fabricação do móvel, Uhum. porque assim, o nosso trabalho, mesmo sendo fechado ou administração, a gente não cobra sobre imóvel, mas a gente faz o acompanhamento até o final. Porque tem que ser feito, né? Até pintura, por exemplo. Como que é feito o processo de pintura? Lixa toda a parede, lixa bem grossa, né? Tirar aqueles farelinhos mais grossos da areia. Depois, você passa a primeira demão de massa, você lixa, passa a segunda demão de massa, você lixa, passa a primeira demão Uhum. de tinta para ver os defeitinhos ainda da massa, corrige essa massa, dá a segunda demão e a terceira de acabamento. É depois da instalação dos E móveis. isso, normalmente a gente para ele na segunda demão. Ele já tá, você olha a parede e parece que ela já Não, tá cheio de perfeita. dedo. É, não, mas ela, tipo, ela tá Ah, perfeita. Aí a segunda libera para demão. todo mundo entrar e faz Uhum. toda essa finalização depois. Também entra muito hoje, né, a Uhum. elétrica em móvel. Né? Toda a iluminação Muito. de móvel, tudo Sim. isso hoje tá muito, né? Daí o pintor é o último que sai. Uhum. E normalmente para a instalação dos móveis, pelo menos as empresas que a gente costuma, né, ter experiência de trabalho, eles pedem sempre que já tenha instalado o piso e tenha colocado o gesso, Hum. né? Então, já dá para entrar aí medindo bem antes da pintura, né? Dá, consegue sim. Até, por exemplo, laminado, né? Normalmente laminado a gente segura o máximo possível, porque é um piso Que extremamente estraga, sensível, seja né? madeira ou seja Uhum. artificial, né? Sim. Então isso a gente segura o máximo possível. Mas é possível, desde que tenha não o contrapiso, mas a regularização pronta. Teto tem que ter, sem dúvidas, É. né? Porque o gesso varia muito. Então, gesso 100% tem que estar pronto. É. Desde que você tenha a regularização já toda pronta, você consegue medir. Independente se está com já o revestimento ou não. Já é possível. Tem empresa que não É, mede. eles não medem, né? Mas é Não possível. mede de jeito nenhum. Tem que estar com piso. Muitas vezes a gente tem que fazer termo, né? E Tem. Com aconteceu medida muito. combinada. Aham, Né? você faz termo, ó. Vai dar tanto? Vai dar tanto. Né? Tem que bater. Sim. Para tentar agilizar, né? É. Acontece mesmo. Bastante. Ô, Paulo, a gente vê assim que a gente tem todas as soluções ideais na parte das decisões. Então, a gente vê muita dificuldade nos clientes em decidir o que vai fazer. E daí a gente trabalha sempre com prioridades, né? Então, o que é prioridade para você, o que é prioridade para você, para poder balancear isso. Uhum. O que você acha que não dá para o cliente economizar? Então, assim, não, você pode economizar em tudo, mas aqui você tem que fazer muito bem feito. Tem que investir mesmo. Nossa, essa foi difícil, hein? Tudo é muito É, importante, né? exato. A fundação é muito importante, a esquadria é muito importante, É, nossa, a estrutura não tem nem o que falar, os né? acabamentos são muito importantes. É, é igual infra de elétrica, infra de hidráulica. Meu Deus, vai estar dentro da parede. Dá um problema numa tubulação, Meu Deus. né? Hoje a gente especifica naquele memorial já a marca também, né? Aham, Então, a gente trabalha só com essa marca aqui, cada sim. Tigre ou Manco só. Né? A Manco é uma das maiores do mundo, o Tigre é o maior do Brasil. Aham, Porque eu não posso correr o risco, né? Não tem, uhum, não tem jeito. Imagina, dá um problema lá, eu tenho que quebrar o revestimento dele, quebrar a parede, porque ele sim. morando ali é muito, então, Então, a estrutura e a infra não dá para brincar. nada. Porque Nada é assim, nada. beleza, eu não tenho dinheiro agora para eu comprar o meu lustre, o meu pendente que eu tanto sonhei. Então eu posso Uhum. colocar lá
uma placa de LED, não sei, uma coisinha mais simples, que isso é fácil para eu trocar depois, Sim. né? Agora, trocar um cano que estourou, uma mangueira de alguma coisa, daí Até no é. próprio fio, né? Você pega fio sem normatização e tudo mais, meu Deus. Mas acaba que a decoração sempre fica realmente mais pro final às vezes acontece, né? Faz quando dá, Sim, né? é que às vezes tem muita coisa assim, beleza, é que nem a esquadria, a gente tem de várias categorias, então vai ser da prioridade da pessoa, se ela precisa de uma vedação de som, então ela tem que escolher uma que vede mais, então vai da prioridade É de da cada um, da necessidade necessidade versus prioridade. de Eu acho que cada no um. acabamento até entra, né, muito de vocês aí, até parabenizar vocês, porque, né, hoje o leque de granitos, comentaram bastante disso até há um tempo, né? Ah, você pega um granito que era relativamente barato, aí você pega ele polido, pega ele lapidado, pega ele escovado ou Escovado, flameado, aham. né? E, nossa, não parece a mesma Não pedra, né? parece. O cinza andorinha escovado é lindo. Eu adoro. E é E mais barato. o cinzodeirinho é aquele que você É o mais mais barato que tem. simplesão. Exatamente, Aham. A exatamente. mesma história do São Gabriel, né? Ele polido é Sim, carne de vaca, agora ele no escovado ele já fica mais, né, mais bonitão. É. Então a gente tenta trabalhar com esse É por isso balanço que aí. é muito importante o cliente dizer para a gente as prioridades deles e a questão do orçamento também. Acontece muito de chegarem aqui e não abrirem, né, a questão do orçamento. Não sei se acontece com você também. sim. Acaba que é um tabu. E é muito importante, é uma das coisas mais importantes você abrir para o profissional que você contrata a questão do valor que você tem disponível para investimento. Porque a gente direciona, não fica nem aquém e nem além, né? Com certeza. Ninguém sai. Perdendo, Mas né? o cliente também com você tem medo de expor o quanto ele. É que você tem que trabalha mais com dinheiro, né? Com a gente já não É, Tá mais mas no plano das assim, tá esse mais. ideias. ponto ali, isso fica meio escondido, né? Tipo assim, ah, é isso aí, agora, né? Ah, muitos, a maioria que procura, por exemplo, parcela fixa, a maioria faz isso Aham, por estabilidade, né? Você já saber sim. exatamente quanto vai gastar. Mas muitos deles pedem, por exemplo, eu quero uma previsão, né? De quanto eu vou Uhum, gastar em tal mês, quanto eu vou gastar ali. sim. Eu quero previsão antes, sempre antes, de acordo com como está sendo executado, para ele se preparar pelo menos com 2, 3 meses de antecedência. Agora, abrir o jogo de verdade, acho que nunca aconteceu, não. Não abre, né? Não. Eles É. sempre ficam com aquela medinho, né? Vamos É, dizer assim, de falar e a gente gastar mais do que eles estão devendo. Mas teve algum pedido muito inusitado que um cliente fez? Porque a gente tem algumas coisas, mas é porque eu acho que é mais para projeto, né? A gente é tem uns mais para pedidos meio. projeto. De inusitado, eu acho que não, mas de alteração, já teve, acho que cair de costas. Sério? Conta. Aham. Teve um muito grande, por sinal, aqui em Maringá, Ah, né? Uma residência térrea, casa e piscina já dava 1.000 metros, mais ou menos, bem uhum, grande. E era assim, ah, eram 3 níveis, né? Então toda a parte dos quartos ali, a parte dos dormitórios, mais tá. ou menos para direita de 4 metros, por aí bem alto também. Aí pegava toda a parte de gourmet, sabe? Com 6 metros e pouco, quase 7. E depois um estar, uma lareira ali, intermediário Aham, entre os quartos ali. A gente já tava com toda essa alvenaria praticamente pronta, na laje, praticamente indo para fazer a laje dos quartos. Já, uhum. já tinha começado a estrutura da laje, o escoramento. Aí um dia ligou, era hora do almoço. Ai, tudo bom, não sei o quê, queria marcar uma reunião semana que vem, tá lá. Beleza, resumindo, foi ao chão inteira, inteirinha, Caramba! inteirinha, voltou a zero, voltou na terra mesmo. E o projeto? Tipo, mudou o projeto? Mudou. Não tava contente com o projeto. Hum, Ah, Mas eles meu perceberam Deus. isso na obra, a hora que eles Na hora foram que e não viu era a aquilo que divisão eles. na É, Baldrame? exatamente. Eu acho que às vezes por imagem e tudo mais não tinha, Hum, né, a ideia. Aí acabaram, né, dando outro profissional e tudo mais. Mas assim, ah, imagina, Ai, que teve dó. paralisação, sim, perder perderam todo o perde tempo e tudo. todo o investimento que Nossa. foi feito antes. Aí o Aham. tempo para confeccionar esse projeto novo, tempo para executar. A gente tem receio disso, assim, porque tem muita gente tem muita facilidade
para entender o projeto, Uhum. mesmo tanto com planta, com as imagens, com as perspectivas, mas tem gente que nem com as perspectivas, às vezes nem com um videozinho consegue entender. E isso é muito frustrante, porque ela chega lá na hora, ela, não era isso que eu imaginava. Ou se não, fala assim, nossa, é isso? Eu achei que fosse outra coisa. Acontece. É. E o que acontece muito também é quando a pessoa chega, quando tá no baldrame, Uhum. tá pequeno, Não vai caber não vai nada. caber nada. Normal. Isso é normal. Eu não sei o que que acontece com o nosso cérebro, mas realmente. Então, se você tá construindo e você chega no baldrame e acha que tá tudo pequeno, fica tranquilo. É Sabe o que sempre nós assim, tá? fazemos? A gente fala, quando nós apresentamos projeto, aqui a pessoa fala, ai, mas será que é muito pequeno, tal? A gente indica pegar a trena e Aham. medir o próprio quarto, medir a própria sala, para ter uma referência, sabe? Bacana. É, Isso é bacana. porque realmente a pessoa não tem noção, não tem mesmo, e é normal. E cada um Né? tem uma E assim, referência. é justamente a referência. A gente tá ali, a gente tá olhando só aquela viguinha no chão. Qual que é a nossa referência? É tudo, todo É esse todo o ambiente que a gente tem em contorno. volta, é Aham. tudo. Aí de repente você ergue só a parede, falando, meu Deus, ficou pequeno mesmo, porque tá comparando, o céu tá aberto ali em cima, Aham. né? Você fecha a laje, opa, já deu uma melhoradinha. Que você reboca, parece que aumenta mais. Que você passa massa, parece que aumenta mais ainda, né? Sim, quando pinta tudo, falar, não, ok, ufa, É, né? Acontece mesmo. é incrível. Mas aí deu tudo certo depois. Deu. Isso Ficou lindo. Ficou, ficou Ficou. satisfeito 100%. Ficou. Ai, que bom. Tem mais alguma questão, assim, que você queira abordar? AI. É tão vasto o assunto É tão que, vasto. né, É, a gente mas eu fica... acho que de tudo, né? O principal, só para reiterar, né? Sempre vai atrás de profissionais bons, né? Tanto de projeto quanto para executar, Uhum. né? Eu sei que é difícil, mas um pouquinho de paciência. Pensa em investir tempo mesmo, não falo financeiro, investir o tempo mesmo no projeto de interiores, Sim. contratar o quanto antes profissional de execução que possa te auxiliar também e tentar juntar tudo isso, né? Para ter melhor resultado possível. Sim. E em Maringá, em região, tem muitos profissionais bons, né? A gente Sim, tem com bastante certeza. gente E bacana aí. lembrando que o projeto, gente, é o que vai fazer toda a diferença lá no que a pessoa está esperando. O sonho, né? E a porcentagem com relação ao custo da obra é ínfima, assim. É pequeno. E cuidar, essa coisa que você falou mesmo, de estar com tudo pronto para começar, porque senão o problema vai dar lá na frente, daí você vai gastar mais, às vezes tem que parar alguma coisa ou demolir alguma coisa. E então, e com calma aí nessa parte. Acho que é isso, então, né? Mas é Paulo, isso. muito obrigada por ter vindo aqui. Sabe que você é a nossa cobaia, né? É o É. nosso primeiro episódio. E queria te agradecer bastante por ter disponibilizado seu tempo. Imagina, eu que A agradeço gente de sabe que o seu novo. tempo é precioso, Não, que sempre, isso, gente. né? E colocar à disposição, tá? Vocês, de qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, independente de qualquer Aham. coisa, a gente tá à disposição mesmo. Sim, vamos colocar aqui o Nós também. seu contato, o seu Instagram, daí qualquer coisa o pessoal entra em contato com você. Obrigada, tá bom? Obrigado. Obrigada, Paulo.